E aí ele vem aqui agora, ele volta para falar de uma figura, de um personagem histórico fundamental para entender a espiritualidade no Brasil. Certo? Certo. A gente tem grandes nomes na espiritualidade no Brasil. Os maiores do mundo, na verdade. Os maiores nomes da espiritualidade do mundo são no Brasil. Só tem Buda que está fora, não é? Mas fora isso, o que a gente tem? Chico Xavier, inquestionável. A gente tem o Divaldo Franco. A gente tem o Gaspareto. Maravilha. A gente tem Zé Arigó. Sério. O maior médium De efeitos físicos da história da humanidade. Nada se compara ao que ele fez. A gente tem Bezerra de Menezes também. A gente vai falar sobre isso hoje. E aí, né, voltando mais para a gente tem o Kardec, que aí é o grande decodificador dessa história toda para nós, não é isso? Sim. Então fiz uma introdução aqui para te inspirar, meu querido Rafael. Tudo bem? Como é que você está? Primeiro, obrigado, né, por estar aqui novamente, Guru. Primeira vez que eu posso estar aqui na frente do Guru, né? O Ale já estivemos aqui da outra vez, foi muito especial. E primeiro pedir licença, né, a Dr. Bezerra de Menezes, porque é um espírito que está sempre muito presente, né? Ele com a sua falange, com o seu trabalho, que é muito maior do que a gente imagina. É um trabalho que vem do coração do Cristo e que ele é um executor deste trabalho. Então nós temos que ter muito carinho, muita fé, muita responsabilidade para falar de um espírito tão evoluído, né? Um espírito de uma envergadura que a gente não tem ideia, não faz ideia, né? Porque era de uma época completamente diferente. Quando o Chico veio para cá, já sofria perseguições. Você imagina Bezerra de Menezes como um político parlamentar, tentando trazer o espiritismo, né? Por isso que ele é considerado o Kardec brasileiro. E a vida dele tem muitas coisas inusitadas antes mesmo de ser espírita, né? Então, mas é interessante aqui não se interessar apenas pelo ser humano Kardec, mas pelo espírito Kardec. De onde ele veio, que bases são essas, né? Que convocação Cristo fez para Bezerra, para que ele pudesse estar entre nós, né? Então tem muitas questões aí que a gente poderia abrir aqui, né? Quem foi Bezerra na época de Jesus, né? Que isso aí é uma grande pergunta, né? Vamos começar contextualizando do básico mesmo, porque é lógico, a obra é incrível, a gente já sabe assim, todo mundo quer ir sempre no creme, né? Do creme de la creme. Mas quem é o Bezerra? Uma pergunta simples. Vamos quem do zero. Do zero. Quem que é essa pessoa? Para quem não conhece nada, zero, assim, fala, nem nunca ouviu o nome dele. Bezerra nasceu no Riacho do Sangue, Ceará. O pai dele tinha volumes abastados, mas com o tempo esse volume foi se perdendo, né? Então ele acabou vindo para o Rio para estudar medicina. Ele nasceu em 1831, veio para o Rio em 1851, já com 20 anos. Então foi um trabalho muito duro, né, dele para se formar em medicina. No entanto que ao se formar em medicina, muitas vezes ele quase foi despejado dos lugares que ele morava de aluguel no Rio de Janeiro. E um fato muito interessante da vida dele é que ele se dispôs a dar aulas. Só que ele não sabia dar aula de matemática. Então ele fingiu que ia dar aula de matemática. Ele precisava rever os teoremas, né, e tudo mais. E antes de ser despejado, Bezerra de Menezes recebe a visita de um aluno, diz que pagaria antecipadamente e já seria despejado no dia seguinte, mas o aluno decide pagar com 2 meses de antecedência todo o estudo e na verdade o aluno nunca mais apareceu. Então o aluno sumiu e ele pagou os custos dele. Mas existia esse aluno? Exatamente. Na concepção espiritual dele depois, na intimidade dele, não foi um movimento espiritual para mantê-lo dentro
daquilo que era necessário para ele, né? Nós não temos, às vezes, noção do que a espiritualidade plasma, né? Do que a espiritualidade é capaz de fazer. Por isso que Jesus diz, não se preocupe com o amanhã. Obviamente que a gente se preocupa, nós somos seres ainda tanto quanto rasteiros, né? Mas ali no desespero, né? Acabou que deram uma mão para Bezerra. Então Bezerra se formou em medicina, depois foi para o exército, ficou muitos anos trabalhando como médico, depois muito preocupado com a abolição da escravatura. Bezerra foi um dos que se tornaram parlamentares por 30 anos e um dos responsáveis por lutar por esse povo, né, que precisava se libertar das amarras. Poucos sabem da vida de Bezerra na luta contra a abolição da escravatura. Ele até escreve um livro sobre isso, né? É um livro bem interessante, que vale a pena ser lido para contextualizar aquele espírito que ele já trazia na alma dele em favor dos menos favorecidos. Então Bezerra de Menezes era esse espírito que já se preocupava demasiadamente com isso tudo. Você vê, Kardec, ele vem desencarnar em 1868. Bezerra de Menezes vai receber o primeiro exemplar do Livro dos Espíritos em 1875, quando ele já não era mais parlamentar, né? Decidiu ser apenas médico. E quando ele recebe esse Livro dos Espíritos, ele levava mais ou menos 1 hora, porque lá no Rio de Janeiro, né, nossa cidade natal, andava-se de bondinho, mas não era tão triste assim, né? Ficava 1 hora andando naquele bondinho, e a fala de Bezerra era como se ele olhasse aqueles livros e já entendesse inconscientemente tudo que estava escrito nele. É como cada página daquele livro, assim como Chico, estivesse grafada da memória dele, são falas dele que ele coloca nos livros que ele faz, né? Então é muito interessante essa ligação que Bezerra tem. E um fato muito inusitado é que Bezerra, desde muito cedo, quando era médico, ele fazia hidroterapia. Hidroterapia nada mais é o que a gente chama da água, como água fluidificada, né? Então ele mergulhava os pacientes dele com muita febre alta, né? Antigamente nós tínhamos doenças que hoje nós, graças a Deus, já conseguimos erradicar, tuberculoses. Mas muitas vezes naquela época ele comprava aquelas bacias, enchia de água, fazia preces de forma inconsciente, sem ser espírita. Ele já mergulhava as pessoas nessa água, né? Então você vê a fé de Bezerra antes de ser espírita. Mas de 1831 a 1975, temos um bom tempo aí de Bezerra de Menezes sem ter lido o Livro dos Espíritos, mas que seguia e já executava o Livro dos Espíritos. Qual que é a data? Qual que é a data? Pode de novo. Vamos lá. 1831 a 1875. Ah, tá. 44 anos, cara. Um cara novo, né? Mas naquela época... Pera, naquela época o 44 já era velhinho. Já era naquela época já era idoso. E ele durou até 68 já era velhinho, já era considerado, né, um ser mais velhinho, né? Então, ele descobriu o espiritismo muito depois, mas em apenas 25 anos de trabalho, porque ele vem a viver até 1900, né? Ele morre presidente da Federação Espírita Brasileira e ele tem um trabalho grandioso no movimento espírita, que é guiar o movimento espírita frente a um grande duelo da época. Os cientificistas, aqueles que trabalham com a ciência espírita, né? Com a catalogação, com a experimentação, com a parte laboratorial do espiritismo, com as investigações da parapsicologia, que eram muito comuns naquela época, e também os religiosos mais, chamamos esotéricos, né, que ficavam apenas na linha do evangelho, né, dos entendimentos de Jesus. Então Bezerra era aquela ponte entre esses dois grupos, escrevia em jornais de grande circulação, porque tinha o apoio das pessoas desses jornais, né? Pelo seu passado, pela sua história, por tudo que ele fez, o legado que ele deixou
Foi muito bonito entre nós, né? E naquela época não se falava, não tinha Chico, né? Para falar, nossa, deixa eu ver se tem alguma referência aqui. Né? No entanto, que quando o Bezerra morre, ele tinha sido convidado para um congresso mundial, aconteceria em 4 meses e seria presidido por Leon Denis. Só que o Bezerra não teve tempo, né, de estar lá naquele congresso. Mas Leon Denis já sabia do trabalho de Bezerra, né, conhecia os livros de Bezerra de Menezes e já era... E fez uma carta, né, de apoio, né, no dia do... E o Rio de Janeiro parou no dia que ele desencarna, né? Rio de Janeiro parou, então foi muito bonito. As pessoas levaram, ele morava ali perto onde eu morei, muito perto do Meier, né? As pessoas levaram o caixão até o cemitério do Caju, porque era o médico dos pobres, cara. A pessoa chegava lá, Era esse foi o, digamos, o título que ele ficou conhecido, não é? O médico dos pobres. A pessoa chegava lá com uma doença e ainda saía com dinheiro. E mais emocionante é aquele caso, né? Que ele está em frente à Federação Espírita Brasileira, vê uma mãe necessitada, os filhos passando fome, ele não tinha um tostão para dar, ele tira do dedo, muito próximo da sua morte, o seu anel de medicina, de formatura, em ouro, quilate, né? Aquele anel muito conhecido para todo profissional de medicina, e ele entrega para aquela mulher aquele anel, né? Bezerra de Menezes, de fato, viveu uma vida abnegada, ele tinha dificuldade, as pessoas tinham que cobrar das pessoas, ele tinha que ter grupos para cobrar, para botar alimento dentro de casa. Ele teve 7 filhos, 2 esposas diferentes, né? E porque uma veio desencarnar, depois ele se casou novamente. Bezerra teve uma vida bastante agitada, mas uma vida muito pautada na caridade, do amor, né? Na exemplificação do evangelho, na exemplificação do espiritismo, sem mesmo o conhecê-lo. E o conhecendo ainda mais, fazia com muito carinho, né? Nós, por exemplo, eu não consigo, por exemplo, eu como psicólogo, eu não consigo não ter uma estrutura financeira para fazer caridade. Mas ele é um espírito tão abnegado, tão superior, a gente vai falar sobre isso, que ele não estava muito preocupado com essas questões, né? Porque já é um espírito que passou de um processo evolutivo que a gente possa, como o Chico, né? Como o Chico, ele não aceitava nada, não aceitava dinheiro nenhum, completamente desapegado. Era abnegado, só queria servir, fazer o bem e de uma forma muito sucinta, trazendo para vocês, né, uma cronologia da vida de Bezerra de Menezes, né? Dizer que ele era uma pessoa extremamente desapegada, um OLX mesmo, vivo. Da obra, da vida dele. Teve um movimento engraçado do Dr. Bezerra de Menezes, porque uma pessoa foi desafiar o Dr. Bezerra de Menezes, né? Ela mora em Goiânia. Foi desafiar o Dr. Bezerra de Menezes, ela estava com um cálculo renal. Ela disse: o senhor é um espírito mesmo, médico, curador, quero ver se o senhor aparecer aqui e fluidificar essa água para que possa desintegrar, né, aquele cálculo renal. Então, ela, quando fez a prece, quem aparece na frente dela? Dr. Bezerra de Menezes, né? Ela, com a clarividência que ela tinha, e Dr. Bezerra de Menezes meio que coloca, né, os insumos que a Terra ainda não conhece para que o cálculo dela foi desmaterializado. Ela passou a madrugada toda no banheiro, mas no dia seguinte ela não tinha nada. Então, a água fluidificada é quando o espírito, na verdade, ele manipula, né, os 2 hidrogênios e o oxigênio, trazendo outras propriedades que nós aqui desconhecemos, né? Eu pergunto toda hora, pô, dá pelo menos uma noção de qual, né? Mas eles não dão, até porque o que nós faríamos, né? Até 1875, quando ele conhece a doutrina, ele era conhecido como parlamentar, mas ele
vai experimentar o espiritismo em 1882 de verdade, quando ele é curado de um refluxo que ele tinha desde pequeno. Ele vai a um centro espírita, lá viu um médium. O médium, por orientações espirituais, fez um receituário homeopático. 1882. Foi quando ele se engaja no espiritismo. Então, em 1882, ele recebe desse médium esse remédio homeopático e, ao tomá-lo, nunca mais sentiu esse refluxo. Nunca mais teve problemas intestinais, nunca mais teve refluxo. Então, aquilo mudou. Foi um antes e após para a vida de Bezerra de Menezes. Só que muito científico, muito cético, ele acompanhou por 3 anos esse médium e catalogou diversas curas do seu tempo, publicando inclusive no Reformador, que é uma revista da Federação Espírita Brasileira. Então ele não fazia nada assim de qualquer jeito, ele via, analisava, olhava as propriedades, mas você vê como a cura é importante. As pessoas não dão muito valor à cura, mas a cura despertou Bezerra de Menezes. Despertou o olhar, a atenção, né, daquele espírito que queria se aprofundar naquilo que ele viu. As pessoas altamente curiosas e céticas, elas precisam se aproximar. Kardec tentou desmascarar as mesas girantes. Foi como começou, né, na verdade. Sim. Tenta desmascarar as mesas gigantes. Eurípides Barçanufo exige que, através do analfabeto, João Evangelista explicasse o Sermão da Montanha por ele, pela mediunidade. Então você vê o quanto que eram exigentes para que pudessem crer naquele propósito, para que pudessem assumir aquilo como um propósito de vida. Tem uma história do Chico que é muito interessante. O Chico sai muito triste porque ele estava sem alimentos para doar, né, para fazer as vigias noturnas que ele fazia em Pedro Leopoldo. Então ele rodava Pedro Leopoldo entregando alimentos, só que não tinha carne. Então quando ele chegava perto, as pessoas ficavam tristes porque não tinha carne. Então ele chorou, pediu ao doutor Bezerra de Menezes, né, que ele pudesse ser auxiliado para que a água fosse fluidificada e as pessoas fossem alimentadas. Isso é possível. Né, que as propriedades sejam modificadas e aquilo seja um alimento para a pessoa. Só que naquele mesmo instante, para em cima de uma ponte, lá em Pedro Leopoldo, um caminhão. Aí o cara desce assim, pergunta: você é o senhor Chico Xavier? Sou. Tem um caminhão de comida aqui? E eu fui lá na casa do senhor, tinha um homem de barba branca, de gravata, barba branca, né, de olhos claros, e falou que o senhor estava aqui. Quem era? Bezerra de Menezes. O cara encaminhou, ele fez uma cura, né? O Chico fez uma cura através da espiritualidade no filho daquele homem. Aquele homem trouxe os mantimentos, né, em compensação, e naquele dia Chico foi a fartura, né? Porque ele saiu distribuindo para todo mundo. E materializado na frente da porta do Chico, Bezerra de Menezes disse onde ele estava. Então você vê assim a força, né, da espiritualidade quando eles querem de fato se materializar, quando eles precisam de fato se materializar. É além do comum, é além do natural, além do que a gente espera. Para fazer a caridade, tudo é possível para eles, né? Vamos continuar a linha temporal, então, de Bezerra de Menezes. Então, a gente teve a primeira cura, que ele foi num centro espírita em 1882. Sim. Que é o ano que eu nasci. Que eu nasci em 1982. E o Guru também, não é verdade? Perfeito. Mas o Guru é mais velho que eu. Estou no formal. Porque nós somos jovens. Aos 40 anos, nessa época aqui, 40 anos é adolescente. Nós somos pós-adolescentes ainda, não é? Aí, você disse que aí ele teve uma cura de um refluxo. E aí ele passou 3 anos estudando médium. Estudando médium, as receitas e acompanhando os doentes que haviam sido curados. Para que quando, enfim, ele teve certeza do propósito espírita,
ele fez uma reunião pública chamando pessoas da sociedade que o conheciam, e ele admite, no meio daquelas pessoas, assumir os postulados espíritas. Foi em 1885. Então, 1885, né? Então você vê que Bezerra, ele não teve tanto tempo de trabalho, mas foram trabalhos expressivos para o tempo dele. Foram trabalhos... Já era o espírito pronto, né? Com a bagagem pronta, já teve uma biblioteca viva, pronta para germinar, para semear. Então, em 1885, de fato, ele publicamente se assume espírita. 10 anos após a leitura do Livro dos Espíritos. Então, você vê assim, o cuidado que ele teve para se aproximar da doutrina espírita, se aproximar da espiritualidade, né? Da crença. Então, demorou bastante tempo para que isso acontecesse. Ele queria ter todas as bases, né? Ele tem isso, né? Ele tem isso nos livros dele catalogados, né? Todas essas curas no Reformador. É muito bacana, muito interessante. Vale a pena conhecer todo o trabalho que ele fez. Aí depois vem outros trabalhos que ele fez com muita eficácia, né? Com muito carinho. Mas pode detalhar, então, pra gente. A partir, então, de 1988, de 85... Sim. Como é que foi o desenvolvimento? Aí, foram as... aí acontece que o filho dele adoece psiquicamente. O filho dele cai no estado de uma loucura. Na época era loucura o termo que Freud usava, que é um transtorno psíquico, que não sabemos qual era naquele momento. E Bezerra de Menezes, instruído pela espiritualidade, começa a trabalhar o processo de desobsessão, que é verificar a vinculação de espíritos em processos de transtorno mental. Né? Então, naquele momento, Bezerra de Menezes ele se aprofunda e vai mesmo. Foi o maior trabalho que ele fez durante toda a vida dele, foi se aprofundar, laudar, fazer livros, escrever em jornais os processos de desobsessão, já tendo em vista o que aconteceria no futuro, né, no processo de transição planetária. Então, a desobsessão seria uma das pernas do termo biopsicossocial espiritual, né, que nós tratamos os pacientes por essa terminologia, biopsicossocial espiritual. E Bezerra de Menezes era essa pessoa, né? Essa pessoa que foi um dos precursores desses primeiros estudos de desobsessão. Então o filho dele é curado, né? O espírito é desvinculado, né? Ele passa por um processo de medicação. Até hoje as pessoas negam a medicação, mas o processo medicamentoso é extremamente importante, né? Dentro do processo emocional. Mas o fato é que o filho dele nunca mais teve nada, e ele começou a querer que outras pessoas, no entanto que ele escreve isso na sua biografia, né, em livros, Loucura sob o Novo Prisma, Bezerra escreve que nós teríamos muito menos hospícios se nós tivéssemos reuniões mediúnicas de desobsessão em todos esses lugares. Médios prontos e preparados para trabalhar com desfazer essa simbiose espiritual entre o espírito, né, que está ali em processo de vingança, e o encarnado. Isso nos chamou muita atenção, né? São muitos casos que a gente tem, inclusive a gente relata nos livros, né, casos clínicos, trazendo o processo espiritual, trazendo a desobsessão como um processo que vem somar com a medicação, somar com a terapia, somar com as conexões sociais, biopsicossocial, espiritual. Teve um caso muito interessante de uma menina que ela deu passividade no shopping, cara. Ela estava com esquizofrenia, medicada, completamente dopada. Um problema muito sério. Ela deu passividade no shopping. Incorporou. E graças a Deus ali era um espírito bom, do bem.
Ela foi numa livraria, o espírito foi numa livraria, pegou este livro, deu na mão da mãe, falou: entre em contato com esse cara aqui, por favor. Aí, puf, desapareceu. Aí ela entrou em contato comigo, a gente conversou umas 2 horas no domingo, que era algo muito grave, ela estava em tentativa de suicídio, né? E nos chamou muita atenção esse processo. Então a gente não queria driblar a medicina da Terra, mas a gente queria levar para o centro de desobsessão para ver o que estava acontecendo. Então, ao levarmos para a desobsessão, a gente verificou que havia muitos espíritos. Numa única pessoa? Numa única pessoa. Você chegou a descobrir qual foi o espírito que encaminhou ela para vocês? Não, não sabemos. Eu sei que ela chegou no centro espírita falando hebraico. Nossa. Mudou o nome. Falava hebraico, falava alemão, falava, né, em diversos outros idiomas. E graças a Deus, o amigo que recebeu entendia de hebraico e alemão para conseguir entender o que estava acontecendo ali. Mas nesse caso, isso se enquadra naquela descrição da legião, então. Isso. Que seria uma legião de espíritos obsessores dentro de um único humano, no caso. Dentro de um único humano, dentro de uma única pessoa. Que somos uma legião, não é isso? Somos legião, como Jesus, né? É. Vivenciou isso. Uhum. Então, só que não dá para tirar como Jesus tirou de uma vez. Então a gente tem que trabalhar aos poucos. Então, na primeira semana, ela já não se dopou tanto. A gente encaminhou ela para um psiquiatra espírita para reduzir um pouco a dose, porque ela estava com quadro de esquizofrenia, psicose, TDAH e bipolaridade. Olha isso. Ia ser internada. Na primeira semana ela diminuiu a dose, na segunda semana ela diminuiu um pouquinho mais a dose, na terceira semana ela já estava mais tranquila ali com relação à parte espiritual, né? Ela ainda ouvia voz, mediunidade ostensiva, via muitos espíritos, mas o processo foi se estabilizando. Aí, a partir do momento que perceberam que não era uma esquizofrenia, na verdade é uma médium muito ostensiva, começaram a focar na bipolaridade e direcionar esse tipo de medicação para ela, que é a parte biológica, extremamente importante. Eu cuidei da parte da autoestima e aqui em São Paulo o pessoal cuidou da parte de desobsessão, do tratamento espiritual. Hoje ela já está na faculdade, ela já não passa mais problemas, ela toma algumas medicações para bipolaridade, porque é necessário, né, que esse transtorno requer para a vida inteira uma medicação, né, o lítio, seja a quetiapina, qualquer outra medicação que trabalhe diretamente com o transtorno de humor, com o transtorno de bipolaridade, mas hoje ela consegue ter uma vida normal. Então, assim, ninguém imaginava que 3 meses depois ela estaria estável. Hoje ela entrega sopa, hoje ela participa de estudo, hoje até a mediunidade ostensiva dela foi bloqueada para segurar, né, psiquicamente, né, para que ela se restabeleça. Agora, você imagina se uma pessoa dessa vai para um hospício? Se mata, cara. E quantas pessoas estão passando por isso? Né? Quantas pessoas vivem esse mesmo processo, escutam vozes, né? Quantas pessoas passam por síndrome de pânico, acham que estão morrendo? As pessoas acham que é apenas uma crise de ansiedade, mas tem outros fundos espirituais mais importantes, né? Então a gente tem que ter um carinho, um cuidado para observar cada caso de uma forma muito subjetiva. E Bezerra de Menezes fazia isso. Bezerra de Menezes foi o precursor, foi o Kardec brasileiro nesse ponto. Por isso que ele lança esse livro, Loucura sob Novo Prisma, né, que nos tanto encanta, tanto nos chama a atenção, porque ele nos ensina a fazer psiquiatria, psicologia, desobsessão, essas diversas dimensões no mesmo processo. Isso é muito bacana do trabalho do Bezerra. Ô Rafael, você apontou esse livro aqui, esse livro é teu, era desse que você estava falando, né? Isso. Então, ó, pode colocar o banner aí, Gabriel, para quem quiser adquirir esse livro, não é, ó?
Esse aqui, ó, transtornos mentais e remédios espirituais. Rafael Papa, pelo espírito Hamed, é isso? Hamed. Olha, que legal. Então a gente colocou aqui para facilitar o estudo de vocês, que era o assunto que a gente estava falando, né? Sim. Pessoas que têm transtornos mentais. E aqui você se aprofunda, fala um pouco sobre esse livro aqui, como é que é? Nesse livro a gente tenta trazer o modelo biopsicossocial espiritual. A gente convida psiquiatras para escreverem sobre a parte técnica, psiquiátrica do transtorno, e pela mediunidade a gente escreve a psicogênese espiritual e que tipo de remédios você poderia utilizar para cada tipo de transtorno. Tá, vamos montar aqui um glossário de termos. Tem volume 1 e 2, hein? Tem volume 1 e 2. Então vamos lá. Para quem está na live, tem 3.000 pessoas aqui, vai. O que é uma psicogênese espiritual? É a causa espiritual. Tá. Então é sempre importante, toda vez que você trouxer um termo aqui, eu vou te dar uma pausa e aí você define exatamente o que é. Tá. Sim. Então, refaz essa frase de novo que você está explicando. Cada transtorno por si só, cada transtorno, na verdade, a gente não pode tratar como uma equação matemática. A gente não pode tratar o autismo como uma equação matemática e muitos outros transtornos, né? Porque cada pessoa tem a sua subjetividade. Mas existe uma tendência espiritual de uma causa para que aquele transtorno venha aflorar, para que possa cicatrizar aquilo que não foi curado em tantas outras vidas, né? Nós estamos vivendo hoje um processo de cura. Sim. Porque está vindo tudo à tona, uma catarse. Uma catarse. Não é à toa que os laudos, que as escolas, né, estão passando por preocupações tão grandes como a gente vem passando hoje. O Chico chega a dizer que nós faltariam postes para amarrar as pessoas em determinado tempo da transição planetária, porque a coisa vai ficar feia. E se a causa espiritual ela não se juntar às outras dimensões, a gente não vai conseguir. Quando você fala que faltariam postes, você fez uma analogia. O que seria isso? E, claramente. Ele fez uma analogia de que, mesmo com muitos postes no mundo, no Brasil, não seriam capazes de segurar a loucura das pessoas. Para amarrar mesmo. Para amarrar mesmo. Porque loucura total. O bicho vai pegar. O bicho vai pegar. E Kardec vem dizer em obras póstumas que os sinais da transição planetária seriam vistos quando a loucura tomasse parte de grande parte da humanidade. Tomasse conta. Mas meio que se a gente analisar, abrindo a janela desse podcast aqui da sua casa, isso já meio que acontece, não é? Não é uma coisa, porque é raro, é raríssimo você ver uma pessoa que está sã. Que acorda e fala bom dia com muita alegria, o mundo está tão tranquilo. É quase que impossível, né? Mas existe. Inclusive, eu acho que a gente está no maior caos no mundo. Desde que começou esse programa, acho que o mundo não esteve tão caótico como está agora. Como está, inclusive, hoje. Porque se você ligar a TV, meu Deus do céu. Nem ligue. Nem ligue. Recomendação, liga no Paranormal só, no YouTube e olhe lá, hein? Faz um recorte da tua vida ali, vive ali. Não dá para salvar todo mundo. Salvar pessoas não significa salvar todo mundo. Significa dar o que você apenas tem para oferecer, né? Se a gente for tentar salvar todo mundo, a gente vai junto no processo. Então a gente tem que saber os limites da nossa capacidade de ação dentro desse processo. E Bezerra de Menezes já vinha trazendo isso há muito tempo, e os espíritos, tanto o espírito Hamed, né, que sob as orientações de Bezerra de Menezes vem nos trazendo a necessidade de expandir essa necessidade dos centros espíritas, espiritualistas, de Umbanda, seja qual for, que capacitem seus médiuns para trabalhos de desobsessão. Porque a coisa, se vocês acham que está feia, ela vai ficar muito pior, né? Então,
eu vejo as pessoas falando aqui, né, muitas vezes, meteoro, não sei o que, não. Como o próprio codificador, Kardec vem nos dizer, não vão ser os chãos da Terra que vão tremer, e nem os oceanos, né, mas serão as águas, né, as profundezas das nossas emoções que vão ser sacudidas. A gente teve uma expansão consciencial. A gente já sabe qual a diferença do certo para o errado. Esse é o problema. Uma vez um espírito alemão, que foi médico pessoal de Hitler, me disse uma coisa que é muito verdadeira. Tudo que não está cicatrizado na intimidade do ser precisa vir à tona. E está vindo tudo de uma vez. Então, a parte das guerras, isso confere o que? A parte do domínio, a parte do extermínio, a parte do homem primitivo, que quer dominar, lembra das cavernas, né? Que quer tomar uma caverna, porque aquele ponto é seu. Então, de certa forma, você ainda está se tratando de uma forma muito primitiva, muito rasteira, porque você não está olhando a vida como um espírito imortal. Você está vendo agora, o presente. Não, esse poço de petróleo é meu, isso aqui é meu, eu vou matar para ficar com isso. Né? Então, esquece que tem uma consequência. Esquece que tudo isso pode gerar um problema muito sério para a humanidade. As pessoas dizem que pode haver uma terceira guerra mundial, mas será que já não está havendo? Nos últimos 10 anos morreram mais de milhões de pessoas por assassinatos, né? por pequenas guerras. Né? O Brasil vive uma guerra civil generalizada, civil, né? Vamos falar a verdade. Precisa de terceira guerra mundial? Nós já estamos vivendo uma guerra mundial. Mas tudo que acontece no interno do ser, aflorece no externo. Nesse outro livro, pode colocar o banner lá, Gabriel, para facilitar as pessoas encontrarem, Geração TDAH. Como administrar o TDAH e melhorar a saúde mental. O prefácio aqui do Rossandro, como é que é o sobrenome dele? Klinge, eu ia errar. Ele é famoso, todo mundo conhece. Klinge, olha só, Rafael Papa, Roberto Nicola, que eu acho que isso aqui é mais atual impossível, né? Todo mundo está sendo diagnosticado com TDAH. E como... Então, fala um pouco sobre essa maravilhosa obra aqui que você escreveu aqui. Poxa, capa aí muito bonita, né? Um trabalho muito bem feito, muito editorado, foi editado pelo nosso amigo ali, que está sentado, né? E a gente tem um carinho muito grande por esse trabalho, porque eu trago um pouco da minha história, como alguém que tem TDAH, alguém que passou por muito sofrimento. O que é o TDAH? TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? É um déficit dopaminérgico, ou seja, nós temos menos dopamina na testa, que é o lobo do córtex pré-frontal, que é essa testa aqui, e essa testa é simplesmente responsável por memorização, rotina, funções executivas, só isso, né? Tomada de decisão. Tudo. Só isso. E nós vemos algumas pessoas, estudantes, fazendo concursos públicos e tomando, por exemplo, psicoestimulantes. Né? Esses psicoestimulantes contêm dopamina. Podemos dizer que eles têm um doping cognitivo. Nós temos um doping negativo. Porque quando eu vou estudar álgebra com 15 anos, eu tenho um déficit cognitivo em relação a outra pessoa. Então, a dificuldade de assimilar, a dificuldade de executar, a dificuldade... É como se você tivesse uma dificuldade de acessar a sua inteligência. Esse é o grande desafio das pessoas com TDAH. Espiritualmente falando, são espíritos, assim como eu, que se endividaram no passado na utilização da inteligência. Então, nessa vida, vem com uma dificuldade muito grande para acessar, mas é totalmente administrável. Claro que tem sequelas, nada vai ser perfeito, tem uma impulsividade muito grande, né? Mas se você medicar muito bem, trazendo dopamina, fazendo reajuste dopaminérgico, que é extremamente importante, para você ter noção, 50% das pessoas com TDAH têm usos abusivos com drogas ilícitas. É muita gente, cara.
se a gente for ver no mundo, são 200 milhões de pessoas. Fizeram um estudo no Reino Unido, por exemplo, em todas as penitenciárias do Reino Unido, 30% daquelas pessoas tinham TDAH. Né? Porque a pessoa com TDAH, ela não tem essa dopamina, então ela busca o prazer fora. Então você acaba... Ô, Rafael, será que todo ser humano não tem isso? Não está dentro desse espectro? Tem, busca. Existem as fugas psicológicas, né? Que as pessoas, mecanismos de fuga, que as pessoas buscam fora aquilo que não tem dentro delas. A questão é que no TDAH isso se torna muito mais forte. Porque ela não se torna impeditivo, digamos assim. Incapacitante, tá bom. Por isso que ele é um transtorno. Essa é a diferença. E você pode ver que os estudos hoje já mostram que as pessoas com TDAH têm o lobo do córtex, que é a testa, menor do que outras pessoas. Existe um atraso do neurodesenvolvimento do cérebro, um atraso cerebral de desenvolvimento de 3 anos. Então a pessoa está com 17 anos fazendo um vestibular, mas o desenvolvimento do cérebro é de uma pessoa de 14. Então até que ponto essas diferenciações não são importantes para a gente trabalhar, né, para a gente trazer a público? Então, claro que tem pessoas que não têm TDAH e acham que tem, isso é muito comum. Existem fugas psicológicas, existem pessoas que, por seus diversos motivos, mas existe 5% da população mundial que é catalogada de fato, né, com esse transtorno. Eu sou um deles. Mas aí que tá, né? Hoje em dia, eu converso com as pessoas normalmente, e aí em qualquer contexto, a pessoa tá conversando com a gente, tá fazendo alguma coisa, de repente, meu Deus, é o meu TDAH que tá atacando aqui. Não, aí generaliza. Virou, né? Então, virou... Banaliza. Eu acho que a gente está vivendo uma banalização. Se a gente perguntar no chat aqui, amado chat, tem 3 mil pessoas aqui, levante a mão no chat se você acha que tem TDAH. Levante a mão aí no chatzinho. Todo só mundo pra gente ver. A mão. Ou melhor, mande um super chat quem acha que tem um TDAH. Você vai ver, vai todo mundo levantar a mão. Porque em algum nível, todo mundo acha que tem, na verdade. Sim. Não é? E eu mesmo, eu que sou neurodivergente e não escondo de ninguém, eu tenho hiperfoco nas coisas. Sim. Mas, quando eu estava na escola, eu fui lá falar com o... Como é que chamava? O Bedel? Não é o Bedel. É o reitor? Diretor. É o diretor escolar. Conselheiro pedagógico, alguma coisa assim. Eu não sei, acho que nem existia isso na época. Sim. Mas a pessoa que cuidava lá para ver se não é... Aí foi lá e falou, então, o que acontece? O problema do Alexandre, esse menino, é que ele tem que tomar Ritalina. É o mesmo remédio que usa ainda até hoje? É psicoestimulante a Ritalina. Ele tem desvio de atenção. Ele tem dificuldade de concentração, tem que entrar com medicação nesse menino, porque aí ele vai conseguir se concentrar nas aulas e nas provas e não sei o quê. Me concentrar nas aulas. A aula era ridícula. Como é que uma criança consegue ter interesse numa aula absolutamente enfadonha, que é o termo que o Zé Graça usa? Não tem como, é óbvio que as crianças vão achar um saco. O professor morrendo lá, vivendo sua última desencarnação. Tipo, não tem como. O ensino é extremamente problemático, não é desenvolvido. Exatamente. Não é pensado no ser humano. Para as pessoas, principalmente pessoas que têm TDAH, elas precisam gostar muito do que fazem, porque a molécula, esse neurotransmissor de dopaminérgico, dopamina, ele não te leva à motivação. Você acorda numa inércia incrível. É porque eu já acompanhei muitos pacientes, tem muitos pacientes com TDAH, é uma inércia terrível. Então você, até para amarrar um tênis, às vezes fica devagar. Demora no banho, perde horário, não sei o quê. Mas enfim, mas o que acontece nesse caso é que você não tem uma procrastinação, você tem um desinteresse pelas coisas, né? Porque você não acha que aquilo ali vai te trazer benefício nenhum.
Mas isso faz parte, né? Igual uma TV por assinatura. Às vezes você tem aquela matéria ali e você tem que passar por aquele canal para formar, né? Então, um grande problema das pessoas com TDAH não é o hiperfoco. O hiperfoco é o que o cérebro te devolve depois de uma desatenção muito grande. Então, o cérebro é tão inteligente que ele te devolve o hiperfoco, para que você trabalhe nas questões que você é apaixonado, que você gosta. Por isso que quando você tem um propósito, quando o seu coração ele tem uma chama, quando ele brilha por aquilo que você faz, você tem uma motivação muito natural para você participar desse processo. Então é muito bonito, a gente gosta bastante de trabalhar com esse tipo de pessoa, até porque a gente conhece. E sabe quando a pessoa tem ou não tem TDAH. Eu já bato na terceira ou quarta conversa, eu já sei. A gente tem que saber fazer um psicodiagnóstico para a gente separar os que tem, que é 5% da população, daqueles que não tem e estão achando que tem. Então, modinha. 5%, prestem atenção, é 5% da população. Origem de Bezerra de Menezes que ninguém revelou até agora, meu querido Rafael Papa. Na verdade, teve uma única pessoa que revelou isso. Foi o próprio Bezerra de Menezes. Boa. Vivo, né? Eu trago aqui o livro, né, que eu vou deixar com vocês, vou presenteá-los. Legal. Chama-se A História de um Sonho. Então deixo com vocês. É um livro que não existe mais, porque você fez Existe. uma impressão. Existe? Existe, da Federação Espírita Brasileira. Ah, entendi. Feito a próprio punho por Bezerra de Menezes, né? O livro A História de um Sonho. Isso eu encadernei porque eu não consegui. Acabou que a gente estava no Congresso de Goiânia e tinha esse livro lá, né? A História de um Sonho. Mas acabou que eu não consegui comprar, né? E não chegou a tempo o livro A História de um Sonho. E nesse livro mostra os dias saudosos que Bezerra de Menezes tinha quando ele olhava para a estrela de Vênus. Ele sentava na cadeira da casa dele, né, e olhava para os céus, assim como os capelinos, né, olhavam para as estrelas e contemplava aquela estrela de Vênus e se sentia muito saudoso. Então ele não entendia o motivo disso, e quando o seu mentor, que era um bispo, né, um bispo europeu, não me recordo que o nome é Bartolomeu alguma coisa, minha memória não é tão boa. Vide, já falei o meu laudo. Mas diagnosticado apenas 5% diagnosticado mesmo, de verdade. Ótimo. Mas ele foi levado em desdobramento para Vênus, né, onde foi mostrada toda a evolução espiritual de Bezerra de Menezes, e mostra desde quando ele era sanguinário. Ele coloca, né, ele numa piscina, matando pessoas, né, ele participando, assim, numa evolução muito rasteira ainda, até uma de suas evoluções em que ele cresce muito, quando ele é filho de um grande rei, quando ele começa a sentir compaixão pelas pessoas, né, quando ele começa a de fato se interessar pelo ser humano enquanto ser. Então, esse livro é sensacional porque ele vai, em cada desdobramento, ele volta e ele escreve a próprio punho, né, esses detalhes da vida dele em Vênus, né, e todos esses detalhes foram compilados num livro só, mostrando como foi todo esse desenvolvimento espiritual, como nós, né? Que há 2 ou 3 encarnações, ou talvez nessa, né, estávamos banhados, e ele usa esse termo, banhado em sangue, né, mas ao longo do tempo ele foi se arrependendo, ele foi melhorando, ele foi evoluindo, e chegou num ponto que ele conquistou uma evolução espiritual interessante. Então esse livro mostra que, na verdade, a evolução de Bezerra de Menezes, dita pelo próprio espírito Bezerra de Menezes, encarnado, não foi nem espírito, não foi por médium, foi o próprio punho dele, isso é dele. Mas como isso se deu exatamente? Ele publicou pela Federação Espírita Brasileira. Não, sim, mas como ele recebeu? Ele ia de desdobramento, tá. Ele tinha a percepção espiritual do que acontecia,
viagem astral. Sim. Ele ia em viagem astral, fora do corpo, a viagem fora do corpo. Então lá ele via as cenas de uma encarnação e voltava, aí ele escrevia. Uhum. Então ele saía de novo em projeção astral, via a viagem fora do corpo, voltava. Saía de novo, voltava. Então ele foi escrevendo cada encarnação, né, dizendo os amores e dissabores de cada uma, mostrando toda a evolução espiritual que ele passou por esse planeta. Que é um planeta que, se você chegar lá hoje, não vai ter nada material, porque os espíritos já evoluíram. Há bilhões de anos esse planeta já evoluiu. São espíritos que já estão em estado gasoso, né, vamos assim dizer, purificados, né, em seu perispírito, cada vez mais leve, né, cada vez mais livres das suas imperfeições, né, dos seus interesses pessoais, espíritos muito caridosos. E no coração de Jesus, a gente descobre em uma outra obra, né, não sei se pula essa ou tu continua nessa, mas porque muita gente confunde, muita gente diz que Bezerra veio de Capela, né? Isso virou uma história real. Só que aí está o próprio Punho, é ele que escreveu, não fui eu, né? Ele escreve uma obra, próprio Punho, dizendo a sua evolução espiritual. Então, essa história de que ele foi um capelino, né, aqui há 7.000 anos, isso não existe. Ele mesmo confirma aí em todos os detalhes. Parece que ele trouxe a informação para deixar armazenada, para que no futuro as pessoas pudessem ter acesso. A gente precisa respeitar Bezerra de Menezes, a gente precisa respeitar Chico Xavier, né? São espíritos que vieram aqui, fizeram muito pela gente, e eu prefiro muito que uma pessoa escreva a próprio punho o destino dela, passado, né, do que alguém diga de fato, né, quem ela foi. Então eu tenho uma gratidão muito grande por esse espírito Bezerra de Menezes, então não tinha como não mostrar esse material, né, em face da minha gratidão que eu tenho por esse espírito que trabalha conosco nas cirurgias espirituais, né? Então começou em Vênus, depois, quando ele evoluiu, veio para a Terra. Aí temos outro grande livro, que é uma outra obra extraordinária, chamado Livro A Grande Espera, que eu perdi. Eu não sei se desmaterializaram ele, mas eu vou mandar para vocês, né, por correio, o livro A Grande Espera, que é um livro avalizado por Chico Xavier, por carta. O livro A Grande Espera é avaliado pelo espírito Bezerra de Menezes, né, não, pelo espírito Eurípides Barçanufo e também pelo espírito Emmanuel. Então, a princípio, a médium desse livro chama-se Cora Coralina. Ela morava na cidade de Sacramento. Uhum. Ela tinha um envolvimento muito importante com o movimento espírita daquele lugar. E Sacramento ficava 2 horas de Uberaba. Só que eles não acreditavam que fosse o espírito Eurípides Barçanufo que estava ditando aquela obra. Porque é muito comum, quando você está psicografando, isso acontece comigo, você só vê a mão do espírito no ombro. Os clarividentes observam isso. Então eles não estavam entendendo que tipo de livro estava sendo materializado. Então eles recorreram ao Chico. Foram em Uberaba, recorreram ao Chico. Aquelas filas gigantescas de apoio. Falaram, não vamos ficar aqui não, vamos embora. Outro dia a gente volta. Quando ela estava voltando, quem sai correndo lá de dentro é o Chico. Né? Leva lá para dentro, toma um café com eles. Quem dá a palavra é Emmanuel, dizendo que de fato é Eurípides Barçanufo, que é o espírito fantástico, espírito que viveu em Sacramento, é um dos apóstolos também, que nós temos aí na nossa doutrina espírita. E nesse livro ele discorre sobre vários personagens. Um deles é Marcos o Essênio, e mostra a vida de Jesus na sua adolescência com os essênios.
Né? Só que avalizado, cada capítulo foi avalizado e revisado pelo Espírito Emmanuel. Pelo Espírito Emmanuel. Não é qualquer espírito que avalizou. E dentro dessa obra existe um espírito chamado Lisandro, que é um ancião. É um ancião que ficava por dentro de onde estava o menino, que era a grande espera, a grande estrela que estava por chegar. Então ele via que estava indo para Belém, ele via que estava indo para o Egito, ele voltou, veio para Nazaré. Então Lisandro ficava por trás desse processo, era um grande ancião, era um essênio que vivia no deserto, que logo depois, como o livro diz, foi substituído por João Batista. João Batista assume esse papel de Lisandro. E Lisandro nada mais é do que a figura de Bezerra de Menezes, como consta na obra, né, A Grande Espera. Então, Lisandro, que era um essênio, um ancião inteligentíssimo, era um essênio. E viveu no período de Jesus, ele foi testemunha, é isso? Testemunha viva, ocular, principalmente da adolescência de Jesus entre eles. E no livro narra as histórias de Jesus entre eles, trazendo ensinamentos. O livro seria A Grande Espera? A Grande Espera. Tá. Tem PDF, tem um monte de lugar, né? Então é um livro fantástico que conta de fato como foi essa convivência de Jesus na adolescência com esses essênios. Era uma seita que não era muito próxima do farisaísmo, por isso que Marcos o Essênio é morto, que é o espírito de Eurípides de Barçanufo naquela época, e Josafá também, que era Caibá Chútil. Nossa Senhora! Então olha a turma que estava lá na adolescência. Coisa, é muita informação agora. É muita informação. Josafá, Caibá Chútil, Lisandro, o ancião que ensinou Marcos e Josafá, né? Uhum. E Marcos o Essênio sendo Eurípides e Lisandro sendo Bezerra de Menezes. E já num nível de evolução altíssimo. Por isso que é muito estranha essa confrontação de formações. E quando Jesus, adolescente, conversou, se você pegar a obra, está lá escrito: Lisandro, você participou comigo nos primeiros movimentos de evolução planetária. Ou seja, desde quando a Terra estava sendo constituída. Bezerra de Menezes estava aqui já desde quando a Terra estava sendo constituída. Ele não veio aqui há 7.000 anos. Ele já estava aqui. Então é uma obra que é avalizada por Francisco Cândido Xavier, uma obra avalizada pelo Espírito Emmanuel. Se você procurar as pessoas de Sacramento, existem cartas daquela época, né? Eles se comunicavam por cartas. Existem muitas dessas cartas que hoje estão em Sacramento, né? Eurípides, o filho, muitos dos descendentes de Eurípides guardam com muito carinho, né? Porque era uma mulher, era uma médium desconhecida, né? E é um livro completamente desconhecido das pessoas. E Marcos o Essênio, quando ele já vai pregar o evangelho antes de Jesus se revelar em Nazaré. Uhum. Jesus nem estava em Nazaré, quando ele vai pregar o evangelho na sinagoga, é morto. Que é Eurípides de Barçanufo. Então, o primeiro mártir do cristianismo, podemos dizer que é Eurípides Barçanufo, na figura de Marcos o Essênio. E é uma história emocionante, é uma história lindíssima, contada por esse espírito que eu tenho um apreço que não tem... que é muito puro para estar aqui entre nós. É um espírito que esteve com Cristo, que teve a oportunidade de estar com ele frente a frente. Então a gente não está falando de qualquer espírito, né? Estamos falando de Eurípides, né? E você já vê Bezerra super evoluído, trazendo orientações, né? Organizando aquela comunidade essênica, né? Trazendo... E Jesus melhorando a comunidade essênica, trazendo já os seus ensinamentos, curando pessoas. Já adolescente, né? Obviamente o Cristo planetário. Estamos falando de Jesus é um espírito de uma evolução de 4,5 bilhões de anos. Como diz o Espírito Emmanuel, sua evolução... É a idade da Terra.
no caso. A idade da Terra. Sim. A sua evolução se perdeu na poeira dos sóis, né? Então o espírito... E esses espíritos estavam com ele na formação desses primeiros movimentos terrenos, né? Então ele vem dizer, né, para eles nesse livro essa temática. Então, por isso que eu digo que a gente tem que tratar as informações com muito critério. Existem obras muito fortes, uma daqui, falando da vida de Bezerra de Menezes, né? Da sua evolução em outro planeta, e essa outra obra que ela é relatada pelo grande Eurípides Barçanufo enquanto espírito, né? E que tem todo o apoio de Chico Xavier, todo o apoio de Emmanuel e todo o apoio à cidade de Sacramento, de Uberaba, né? Conhecem a notabilidade, né? A credibilidade da médium Corina Novelino, que é sem comentários, né? Uma coisa muito linda, muito especial. Você vê Jesus desde a adolescência já trabalhando, né? Com João Batista, com Bezerra de Menezes, né? Com esses espíritos tão fantásticos. É muito bonito, muito emocionante. É que é uma enxurrada de informação bem grande, assim, não é? O próprio Caio Barchuto, que você comentou, assim, eu até imagino que a grande maioria das pessoas nem conheçam, mas assim, é porque eu visitava um centro espírita em que quem operava lá era Caio Barchuto. Cair Barchuto. Que é até um nome até meio difícil, assim. Lá em Matão, né? Não, era aqui em São Paulo, na verdade. Mas ele era de Matão? Ele era de Matão, São Paulo. Mas era um centro que eu visitava aqui. Então, vamos só tentar aqui fazer um mapa mental para a gente entender, então, a história. Então, Bezerra de Menezes acompanhava Jesus desde o princípio. Sim. Como um ancião de grande sabedoria, como seguindo seus passos, vendo à distância Maria, José, né? Como é que estava, se as coisas estavam funcionando bem. Tinham pessoas que tinham consciência de que ele já era o Messias e que ele já era o Cristo desde aquela época, né? Tá, e aí no meio desse encontro entre Bezerra de Menezes, que era Lissandro, certo? E Jesus, quais outras então figuras ou entidades estiveram permeando este mesmo movimento? Que você disse que o próprio Emmanuel confirma isso. Sim. Foi Marcos o Essênio, que é a figura de Eurípides Barçanufo, tá. Josafá, que já era mais velho também, não era um ancião, mas era um pouco mais velho, que é a figura de Caio Barchuto. Né? E Jesus já vai trazendo dentro dessa obra, né, a importância da comunhão com Deus, com o Pai, né? Já vai trazendo a questão que estruturas velhas, né, precisam de arcabouços novos, né? O que ele vem dizer no Evangelho muitas vezes, né? As pessoas perguntavam para aquele adolescente, que é Jesus, como se configurava aquele processo, e de fato Jesus já trazia questões do Evangelho naquela época, né? Que a verdade é uma só. A verdade é uma só, e isso se torna muito bonito. Então, primeiro aparece o ancião, Bezerra de Menezes, aparece Marcos o Essênio, que é meio que doutrinado por Bezerra de Menezes, e Josafá, que já havia sido doutrinado por Bezerra de Menezes, que seriam esses três grandes espíritos, né? Que hoje são grandes apóstolos do Cristo para a implementação do espiritismo. Só para quem está assistindo a gente, quais são os fatos mais interessantes que esse espírito presenciou de Jesus, né, Bezerra de Menezes enquanto Lissandro? Lisandro, Ou Lisandro. Lisandro, né? Lisandro, ele viu curas de Jesus, né? Passava pelas pessoas e curava, né? Mas ele não queria dizer que era ele. Ele passava muito à espreita,
das pessoas, né? Via alguém muito doente e curava, né? Então ele trouxe ilustrações muito interessantes de que o semeador saiu a semear, por exemplo, né? Veio trazer a questão da semeadura, que era mais importante do que a colheita. Porque a semeadura é a semeadura do evangelho, a semeadura das coisas boas. E a gente não está aqui para mudar ninguém. A gente está aqui para semear. Né? Cada qual recebe de uma forma, recebe de um jeito, recebe a sua maneira. Então Jesus naquela época já trazia essas questões. E eles eram os essênios, como diz no livro. Jesus naquele livro já era dito que os essênios não durariam muito tempo. Jesus diz nesse livro, de fato, 68 depois de Cristo, os essênios foram exterminados, né? Após uma guerra muito brutal. E ele vem trazendo inúmeras passagens que ele trouxe no Evangelho, ele antecipa para esses grandes, né? Esses grandes apóstolos, né? Que hoje viriam comandar, né? Comandar e fazer parte do nosso cristianismo, né? Espírita cristão, né? Então ele vem trazendo coisas muito bacanas. É um livro muito emocionante, né? Que vale a pena ler, vale a pena se aprofundar, porque desde pequeno Jesus já sabia quem ele era, né? Já tinha um espírito puro, né? A matéria não era um fator limitador para Jesus. Jamais foi, né? Jesus era um espírito que estava pouquíssimo preocupado com o corpo dele, estava preocupado com as lições que ele deixaria, tudo que ele foi preparando, né? E os essênios foram o primeiro passo, né, desse preparo. Por isso que eu acho que essa obra tem que ser conhecida, tem que ser dita, tem que ser compartilhada entre as pessoas, né? As pessoas que não conhecem Sacramento, é um lugar maravilhoso, de uma psicosfera espiritual de outro mundo, lindíssimo. Lá tem o Colégio Allan Kardec, né? Que é uma obra belíssima em Sacramento, né? E todas as pessoas ali são apaixonadas, né, pelo Eurípides, né? Até hoje ele manda cartas, escreve pela Alzira, que é uma sobrinha, não sei se você já ouviu falar dela, a Alzira Bessa. Até conversei bastante com ela antes de vir aqui sobre esse livro, e ela nos trouxe, né, como foi esse processo, que ninguém acreditava que era Eurípides narrando aquela obra de tamanho impacto. Por isso que a gente tem que trazer à lume a verdade como ela é, independente, né? Só que assim, entre um livro capitaneado por Chico Xavier, avalizado por Emmanuel, uma obra escrita por Bezerra de Menezes e informações que são ditas individualmente a pessoas, eu sinceramente, pela minha fé racional, eu prefiro ficar com Bezerra de Menezes e Chico Xavier, né, que são espíritos que jamais Bezerra de Menezes faria um livro de brincadeira, né? A próprio punho, né, da sua vida, da sua evolução, né? Isso mexe. Quando eu li isso tudo, isso mexeu muito comigo, né? Quando eu falei, como é que eu vou falar desse livro, né? Como é que eu vou falar da história de um sonho, que é um livro tão emocionante? Eu li o livro A Grande Espera também, né? Porque às vezes a gente trabalha em estruturas muito pouco sólidas para dizer determinadas coisas. Então acho que a verdade, ela deve ser um postulado muito importante. Vamos agora só fazer uma conexão aqui. Então a gente está falando de Bezerra de Menezes, a gente falou de Jesus. Qual a relação desses importantes personagens com essa sua obra que você está literalmente divulgando aqui? Como que tudo se relaciona, então?
Dr. Bezerra de Menezes, outorgado por Maria, né? Ficou entre nós. Depois dos seus 50 anos de desencarnado, Dr. Bezerra de Menezes, obrigado, meu irmão. Dr. Bezerra de Menezes recebeu a possibilidade de ir para planetas muito mais evoluídos que o nosso. Depois dos seus 50 anos de desencarnado, e Dr. Bezerra de Menezes negou, ficou aqui. E a partir desse momento ele foi outorgado, né, pelo coração de Jesus a ser o que já estava construído no coração de Jesus, uma ponte entre a ciência e a espiritualidade. Então, os médicos espirituais, dentre eles, ele é o médico chefe, é o médico que ordena, é o médico que amorosamente governa todos os outros espíritos no mundo espiritual. Então, Bezerra de Menezes tem hoje esse princípio, né? Então, dentre esses espíritos, nós temos Frederick von Stein, que é um espírito Paulo César Frutuoso já veio aqui, nosso amigo, nosso irmão, também trabalha lá conosco. Dr. Bartolomeu Tacchini, que é um espírito italiano, e o Hamed, que é um espírito indiano, né? Aliás, tem uma história engraçada, né, do Hamed com a Suzy Mariá. Uhum. Luiz é até prova, tá ali para falar sobre isso, porque quando o Hamed apareceu para mim, eu fui descobrir que Hamed foi um espírito que escreveu milhões de obras por um outro médium, né? Eu falei, não é possível que você apareceu para mim, por que você apareceu para mim? Qual outro médium? Francisco do Espírito Santo. Uhum. Já está com mais idade agora, não escreve mais, né? Não sei por que motivo, não me entero tanto. E falei, olha, e a editora disse que o Hamed jamais escreveria por um outro médium, né? Eu tive um problema na época muito grande. Foi até exilado, vamos assim dizer, da editora, né? Então isso me trouxe grandes problemas. Então no outro encontro que eu tive com o Hamed, eu falei para ele, ó, meu amigo, me fala o seu nome. Hamed? Fala o seu nome que a gente resolve o problema. Não precisa botar Hamed, fala o seu nome. Que... Ali disse para mim uma frase que eu nunca mais vou esquecer. Falou, se eu falar o meu nome, você jamais acreditaria. Só eu sabia daquilo. Aí quando eu fui no programa da Suzy Mariá, o que ela escreve aí? No autógrafo. Tá, então calma lá. Então, peraí. Então, você estava aqui psicografando seus livros através do espírito de Hamed. Ou melhor, o Hamed através de você. Começando. Tá. Mas eu questionei ele e ele falou que se ele dissesse que ele era, jamais eu acreditaria. Tá, é que essa letra aqui... É da Suzy. Lê aí, Guru. Suzy, olha lá, hein? Vamos lá. Rafael Papa, se eu errar aqui, se eu te mostrar verdadeiramente quem sou, daí sim, vírgula. Opa, aí complicou aqui. O que tá escrito aqui? Eu não acreditaria. Talvez você duvidasse. Isso, exatamente. Aí tem uma assinatura aqui. Que é o Hamed. Hamed escreveu por ela. Tá, então peraí, deixa eu ver se eu entendi. Durante o programa, a Hamed estava lá, ela via na clarividência dela. Ou seja, eu li isso aqui e não entendemos nada. Não revelou nada. Até eu fui trollado por mim mesmo. Eu achei que eu ia ler alguma coisa. Mas eu entendi. No meu segundo encontro com o Hamed, ele me disse isso. Não, eu entendi. O que acontece aqui é o seguinte. Você teve um encontro com o Hamed e você pediu para ele se revelar. Se revele, me diga o seu verdadeiro nome, te resolve o problema. E aí o Hamed te falou, eu não posso te falar quem eu verdadeiramente sou, porque se eu falar você vai duvidar. Aí só você ouviu isso. Só eu ouvi isso. Com esse espírito. Aí a grande história daqui, a grande confirmação qual é? É que a Suzy, ela foi autografar o livro dela mesma pro Rafael, e aí na dedicatória a Suzy escreveu uma frase que só o Rafael sabia que ele tinha ouvido. Que o espírito falou
em sigilo para o Rafael, que está aqui. Sigilo total. Em sigilo total para ele. E a Suzy escreveu... Ela recriou a frase. Ela... Que só vocês dois Só eu sabia. E o pior, quando ela foi fazer o autógrafo do Luiz, que tá ali, ela falou, Luiz, você vai ter que tomar uma decisão, mas essa decisão já tá tomada. Falei, pô, é um homem de negócio, toma decisão o tempo inteiro, né? Falei, isso tá meio genérico, né? Eu sou muito cético, cara. Eu acho que os espíritos gostam por causa disso. Porque eu sou muito cético. Até eu acreditar de verdade, eu vou até o fim. Aí começa uma risada muito alta na casa do Luiz, né, de manhã. Aí eu vou levantar, o Luiz recebeu uma proposta de emprego. E ele já sabia qual era a resposta. Só que eu não sabia. Eu sabia, né? Eu não sabia qual era a proposta de emprego que ele ia receber. No dia seguinte do programa da Suzy, aconteceu a ligação que ele recebeu, né, o convite que ele recebeu. Então, assim, foram coisas que me trouxeram assim, muita credibilidade para a Suzy, né, em termos de médium. Como é que pode uma pessoa acertar 2 recados? Ela é muito forte. Exatamente. Oh, meu Deus! E a gente pode concluir, então, que não sei se pode revelar ou talvez nem vai revelar, que seria algo impossível de acreditar. Alguma figura muito mítica, assim, daquela você fala assim, essa não é mesmo. O que eu entendi é que ele ia revelar que o nome de Hamed é Bezerra de Menezes. Não, jamais. Não, eu não chegaria nessa conclusão. Não foi isso? Não. Então é Jesus. Não, mais baixo. Mais baixo, porém tão importante. Mas é impossível. Você sabe, Guru? Saber. Não sei. Você sabe? Se eu soubesse, eu falava. Ué, você sabe? Eu? Você acabou de falar que você sabe. Você tá dando indício. Não, eu pensei nesse também. Chico Xavier. Boa, é uma boa aposta do Gabriel. Também já falou que não. Mas eu não sei não. Eu pergunto pra Suzy depois, aí eu vou lá e mando pra Suzy mesmo. Aqui. Eu não vou acreditar mesmo, então... Ele mesmo falou que você não vai acreditar. Então pode ser Jesus. Não seria tão alto. Para captar as mensagens crísticas, tem que ser alguém muito elevado. Pode ser então Kardec. Não. Que você também não iria acreditar. Também. Poderia ser. O que você falar não vai acreditar. Coloque no chat aí que a gente vai chutando um monte, uma hora cai no... É indiano, meu. É indiano. Indiano é o próprio Siddhartha Gautami. Não sei. Não sei. Pode ser El Moria. Não sei. Aí eu já não sei. Eu não consigo acreditar, então... É verdade o que tá Tá, me diz uma coisa. Mas o que importa é a mensagem, né? A gente aprende que a mensagem é muito mais importante do que Estão me perguntando aqui. Estão aqui, por aqui. Quais espíritos estão aqui no estúdio nesse momento, Rafael Papa? Então, nos foi passado pela equipe mediúnica que nós trabalhamos, que muitos espíritos estariam aqui conosco. Dentre eles, eu fiz um pedido pessoal nas minhas preces que Bezerra de Menezes pudesse estar aqui, que o próprio espírito Hamed ou alguém de sua falange, por ser um espírito muito elevado, também, ou alguém da falange de Hamed pudesse estar aqui, e o próprio Frederico von Stein, né, porque é um espírito alemão. Tem a ver com a minha história. Esse aí ele acompanha o Paulo César Fructuoso. Eu e o Paulo César estamos ali nos mesmos erros. Frederico von Stein é um espírito de muito vigor, né? Traz muita energia pra gente, né? Então, toda aquela energia que ele colocou no mal, um grande propagandista, né, da Segunda Guerra Mundial, e hoje ele coloca toda essa energia no bem. Então isso é uma coisa fantástica, muito bonita. Então foram os espíritos que nos disseram, né, que estariam aqui nos auxiliando, né? E outros médicos espirituais, como o Dr. Bartolomeu, que me instrui até hoje. O Dr. Bartolomeu Tacchini é um espírito italiano, né?
nosso amigo Léo da nossa casa lá do Rio, né, recebe esse espírito. Ele recebia Hamed antes de mim, né, isso era muito interessante, né? Uhum. Mas quando eu bati o olho no Léo, parecia que a gente já se conhecia. Aí ele me passou o Hamed, me passou o trabalho para eu escrever as obras. Muito bom. E é isso aí, Hamed, a gente tem o objetivo de escrever obras de cunho psicológico, né? Obras como essa, Transtornos Mentais volume 1, Transtornos Mentais volume 2, né? Essa aqui é uma obra puramente psicológica, que é a Geração TDAH, mas agora a gente está em construção de mais alguns trabalhos mais aprofundados, né? Junto a esse espírito. Então é esse grupo que trabalha conosco, né? Nas curas espirituais, né? Nós temos um projeto, inclusive está aqui, que é um projeto que é deste livro aqui, Curas Espirituais e Remédios... Não, Curas Espirituais, né? Uhum. A Luz da Doutrina Espírita, se quiser segurar aí, também é presente. Segurar aqui essa energia. E o espírito me convidou, o espírito do Dr. Ludwig, né, pelo Sérgio Scherce Júnior, que é um grande amigo lá da cidade de São José do Rio Preto. E o espírito me conclamou a fazer essa obra, porque essa obra, ela não traz apenas cirurgias espirituais, ela traz laudos, exames de antes e depois das cirurgias espirituais. De onde? Do Centro Espírita de Birigui. Tá. Nós coletamos esses materiais. Quando é isso? De quando? Isso é de 2020. Né? Nós fizemos aí antes da pandemia. Antes da pandemia eclodir, nós fizemos esse livro. E hoje, naquela época, o Dr. Ludwig me explicava que era para apenas materializar, que nós saberíamos o motivo desse livro acontecer. Apenas materializar o livro. Materializa. Mas isso está errado, eu acho que não vai dar certo. Materializa. Mandou materializar. E o Alexander Moreira esteve aqui, né, que é aquele pesquisador que... Acho que esteve aqui com vocês, não? O Alexander teve, sim. Sim, que saiu a pesquisa dele recente. Exato. Sobre as diferenças genéticas entre médiums e humanos normais. Exatamente. E o filho dele, que é o Caio, que hoje é da Associação Médico Espírita, está trabalhando esses exames e mais alguns outros exames que eu estou passando para ele, de casos de curas espirituais, inclusive Bezerra de Menezes participou de algum deles, diretamente com a pessoa e também à distância. E nós trazemos com muito carinho, né, para eles. E hoje é uma pesquisa dentro da Universidade Federal de Juiz de Fora. O Alexander... É o NUPES. É o NUPES, né? Núcleo de Pesquisas Parapsicológicas, Paranormais, alguma coisa assim. É fantástico. O Alexander tem um trabalho lindo, né? Uma coisa incrível. E a origem... O que esse livro nos traz é esse projeto de pesquisa que hoje está dentro da universidade para comprovar que existe a hipótese de seres invisíveis, desencarnados, entidades encarnadas, promoverem cirurgias espirituais. Se não tem motivo material, como é que sumiu? Como é que uma retina foi colada? Como é que um tumor foi desintegrado? Então aí a medicina vai ter que explicar. O nosso objetivo é só de trazer hipótese mesmo. Tá, mas vamos focar aqui, porque... Tem que Bezerra cura também, né, cara? Que você trouxe tanta coisa, é muita coisa. É TDAH, cara. Então, você trouxe muita coisa aqui. Deixa eu pegar algumas perguntas aqui das pessoas, para a gente, né, voltar um pouco pro tema também. Óbvio que tudo é o tema, mas eu recebi uma pergunta legal aqui do nosso grupo secreto, que é o seguinte: pergunte para ele, por favor, se ele sabe falar sobre a atuação de Bezerra em terreiros de Umbanda na roupagem de pretos velhos. Demais. Para a espiritualidade não existe templo, não existe... Essa questão de nós... Eu me coloco como um kardecista, mas para a espiritualidade não existe muros. Quem cria muros são as convenções humanas. Então existem diversas situações que nós já vimos. O Dr. Bezerra de Menezes trabalhando no trabalho de Umbanda,
aonde estiver a necessidade de um ser e de um irmão, os espíritos vão estar. É isso que as pessoas ainda não entenderam. Eu posso estar em casa, à distância, com meu amigo Léo, olhar uma foto, mentalizar e a espiritualidade agir. Então não existe muro. Bezerra de Menezes pode atuar onde ele quiser. Nós temos propriedade sobre Bezerra de Menezes, né? O Bezerra de Menezes não pode ser tratado como um produto espírita. Bezerra de Menezes é um espírito de escola que está aqui para nos auxiliar. Então ele está, nesse momento, nos hospitais, acredito eu, né? Ele está nesse momento auxiliando as pessoas, ele está nesse momento evitando suicídios, toda a falange dele trabalhando onde houver a necessidade. Onde houver de fato a necessidade, esse espírito terreiros, não importa onde seja, ele está trabalhando. Então eu não sou, meu pai é ubandista, né? Conhece muito mais o bando do que eu. É tanta coisa para a gente aprender que eu não consigo aprender tudo, mas com certeza Bezerra de Menezes teria essa capacidade de atuar onde ele quiser. Uma vez a gente estava nesse mega feirão aqui de Santo André, né? Tem um mega feirão aqui de Santo André, não sei o quê, não estou fazendo mexendo do mega feirão. Feirão místico? É um feirão de livros. Ah, tá. Livros quaisquer livros. E eu estava lá e tinha uma menina passando muito mal do estômago. Ela estava com sangramento uterino grave. E eu senti dentro de mim, ajude-a. Leva ela para dentro daquela sala e ajude. Mas aquela voz sussurrando forte, parecia Bezerra. Falei, será que eu estou ficando doido? Não sei. Mas eu não posso entrar com uma mulher sozinho dentro de um quarto. Eu falei para ela, chama sua mãe aqui, que a gente vai levar você aqui para dentro para fazer uma prece, né? E deixar a espiritualidade fazer a parte dela. Então, naquele momento, a passividade foi dada, né? E eu não preciso estar inconsciente por o espírito agir, né? Jesus agiu à distância, os espíritos também agem à distância. Então, o espírito age naquela menina, né? E a partir do momento que ele agiu, ela nunca mais sangrou. Ela passava por aquilo há alguns anos, né? Você vê, só um chamado, em qualquer lugar os espíritos ajudam. Mas podemos estar aqui, algum problema que eles vão vir e ajudam. Então a gente tem que perder um pouco dessa crença da convenção humana, até porque Jesus disse isso. Chegarás o tempo que adoraremos Deus em espírito e verdade, e não dentro das convenções humanas. Na verdade, Jesus foi contra as convenções humanas, né? Peraí. O que tem a ver Bezerra de Menezes com TDAH? Tudo. Então, faça o link. Bezerra de Menezes, quando esteve na Terra, ele fez um livro, Loucura, sobre o Novo Prisma. Então, já mostrou uma preocupação com a psiquiatria da época em tentar auxiliar as pessoas pelas causas que a medicina desconhecia. Então, Bezerra de Menezes tem tudo a ver com esses projetos do Hamed, porque ele é impulsionador para que esses tipos de projetos, catalogações, a gente traz casos clínicos, né, de TDAH, de psicose, de depressões, de ansiedade, para que a gente possa trazer à luz da espiritualidade, quer dizer, da perspectiva biopsicossocial e espiritual, casos fortes, consistentes, assim como ele fez naquela época. Claro, a gente não é Bezerra de Menezes, não está longe disso. Ele tinha TDAH, Bezerra de Menezes? Acho que não, ele era muito, muito corretinho, muito certinho. Eu vou só aqui pegar, então, porque eu estou recebendo uma enxurrada de mensagens sobre... É do grupo secreto? Tem grupo secreto, tem mensagem aqui, tem de todo lugar tá vindo. Assim, eu tô fazendo um compilado do que as pessoas estão pedindo aqui, que é basicamente o que é? Formas de lidar e tratar do TDAH no dia a dia, através da espiritualidade, do conhecimento, né? Ou de outros transtornos, principalmente a ansiedade, que todo mundo
está muito ansioso no nosso chat também, não é? Mas então, que não tá, né? Quais são os caminhos? Quais são os caminhos para a gente conseguir melhorar a nossa vida? Sim, sim. Convivendo com esses transtornos diversos. Então, depressão, ansiedade, TDAH, bipolaridade, autismo também, no meu caso, neurodivergência. O que você pode trazer para nós aqui para trazer melhoria de qualidade de vida com todo esse seu conhecimento? Dentro da questão biopsicossocial e espiritual, enquanto psicólogo, espiritual quanto médium, né? Porque tem a voz de fala, a linha é muito tênue, né? Uhum. O CRP, inclusive, já me chamou a atenção. O CRP já me chamou a atenção com relação a isso, né? Saber quando eu sou médium, quando eu sou psicólogo, né? Isso aí é... O CRP seria o... Conselho Regional de Psicologia. Tá, te chamou a atenção. Te mandou uma carta. Mandou uma carta. Não, fizeram uma reunião comigo. Ih, meu Deus. Como é que foi? O que aconteceu? Não, vieram falar que eu estava misturando no meu Instagram falando de psicologia e em outros momentos eu falava de espiritualidade, mas eu falei, e a liberdade de expressão, né? Aqui eu tô com um médium também, mas ao mesmo tempo eu sou psicólogo. Enquanto o católico vai pedir que no final de semana alguém vá tomar uma hóstia, eu, dentro do set terapêutico, se a pessoa me procura sendo espírita, sabendo que eu sou espírita, a gente vai ter uma liberdade de comunicação para falar. As pessoas querem falar do que elas foram, do que elas não foram, do que elas estão sentindo, dos sonhos dela. Então é natural que ela venha a mim e fale, tomei um passe. E isso é para dentro da normalidade. Ali tem um sigilo terapêutico, isso que eu falei para eles. Tá, mas... Tá resolvido. Mas não corre risco deles quererem caçar o seu registro de psicólogo? Não corre risco, não. Tá. A não ser que eu estivesse falando apenas o nome da psicologia. Isso aqui é uma verdade psicológica. Não, ainda não é. Um dia vai ser. Tá, e tem a liberdade religiosa também envolvida. Tem a liberdade religiosa que eu posso manifestar como médium e também falar um pouco como psicólogo. Tem TDAH, né? Tem psicologia, tem um livro aqui escrito. Esse aqui é só psicológico, que é o Geração TDAH. Enfim, vamos ao TDAH. Vamos. TDAH é um déficit dopaminérgico. Sim. Quando a pessoa ela já tem, por exemplo, como eu, muitos anos com TDAH e não trata, ela coleciona fracassos. Por quê? Distração, memória, se acha insuficiente, acha que tem um déficit intelectual, memorização péssima, dificuldade mesmo, né? No dia a dia, com rotina, com pontualidade, né? Então isso eu sei muito bem, eu vivencio. Mas colecionar fracassos, eu e o Guru também, nós somos colecionadores de fracassos. A gente tem uma parte na nossa palestra que é só sobre nossos fracassos. Colecionadores de fracassos. A gente vai colecionando, né? Mas o TDAH, por exemplo, ele vai colecionando fracassos por não cumprir horários, Sim, demitido por conta, tem que chegar 8, chega 9, enfim, coisas muito simples. Mas ele não consegue acompanhar determinados padrões. Então, a princípio, você tem que fazer um ajuste dopaminérgico, né, do corpo, é um ajuste necessário para a pessoa que tem TDAH. Eu chamo isso de ajuste dopaminérgico, seja com psicoestimulante, seja com outro tipo de medicação que venha a fazer efeito. E além disso, fazer academia, né? Porque a academia treino, então, atividade física, né? Gera muita dopamina, faz muito bem. Quando eu não faço, nossa, é terrível. Graças a Deus eu voltei a fazer, né? Tomei bronca dos espíritos. Aí foi até engraçado outro dia, né? É bom, hein? Tomar uma bronca do espírito porque não tá indo na academia, viu, Guru? Não. O Guru ele tem que voltar pro Pilates. É isso mesmo. Não ficar fazendo caretinha de entendido. Você vai tomar bronca dos espíritos que não tá indo no Pilates, hein? Uma vez um espírito veio me operar no meu estômago, né? Olhou para mim e falou, tem alguma coisa errada aqui? Falou, me fala de uma fruta, banana, não, essa não. Outra fruta, pera, não, essa não. Manga, essa não. Não tem uma fruta saudável? Eu falei, mas são as que eu como, né? Então me fala uma, melão. Porque eu escolhi só
Frutas... Poxa, achei que todas as frutas fossem saudáveis. Não, elas são saudáveis, mas algumas são mais adocicadas. Aí, então, uma questão de açúcar. O espírito falou que eu tinha que comer melão. Tá bom. Aí tá bom, eu tomei expor, né? Sim. É normal, porque espírito médico é muito brabo, né? Então, são alemães, né? Ainda são alemães, né? Brigam muito, cara. Brigam muito. Mas tô acostumado já. E 50% da dopamina fica na microbiota intestinal. Serve para mim, serve para você, serve para qualquer pessoa em casa. Então, a alimentação saudável libera 50% dessa dopamina. Se a gente tem um ajuste dopaminérgico aqui e a gente melhora a nossa alimentação, a gente tem uma alavancagem dessa dopamina. Então, o sujeito melhora nos aspectos de concentração, melhora nos aspectos, todos os aspectos como um todo, né? E a parte espiritual, passes, cirurgias espirituais, o que acontece numa cirurgia espiritual? Isso vale para todos. Todos os transtornos. Nós temos o que chamamos de sinapses neurais, né? Sinapses neurais, elas fazem com que o nosso sistema neurobiológico funcione melhor, a gente gere mais serotonina, ocitocina, mais dopamina. Então, o que eles fazem? Lançam impulsos magnéticos, eletromagnéticos, que vão alcançar essas sinapses, e essas sinapses ficam mais rápidas. Então, na cirurgia espiritual, a gente coloca até nesse livro, Transtornos Mentais, volume 1, essas sinapses neurais, elas funcionam de uma forma mais rápida, elas conversam muito entre si, e isso facilita muito o processo. Então, a parte espiritual, os passes, a bioenergia do passe, né, a meditação do guru, né, porque você libera um neurotransmissor chamado GABA, né, a pessoa com TDAH é muito agitada, então você precisa de um GABAzinho, né, que a gente brinca, um GABAzinho para que você se acalme, né, para que você fique mais tranquilo. Então, para TDAH é basicamente isso. Só que precisa de disciplina, dormir bem, comer bem, fazer academia. Não é fácil. Né? Horários de alimentação. Horários de alimentação. Nesse mundo que nos cobra uma produtividade muito intensa, sabe? É complicado às vezes da pessoa fazer. E quem não tem dinheiro, vai fazer o quê? Vai comprar remédio como? Né? Às vezes o remédio é caro, né? Às vezes, e o processo terapêutico para você se auto-perdoar. A pessoa com TDAH vai errar sempre. Está sempre errando. Então você tem que sempre se auto-perdoar, né? E isso é muito interessante, pelo menos eu dando o meu depoimento, né, como alguém com TDAH, eu tenho que me perdoar o tempo todo. Se eu não me perdoar, eu não sobrevivo. É muito bom. O chat está muito engraçado aqui, porque teve uma pessoa até que falou assim, eu tenho TDAH diagnosticada, mas eu nunca fui demitida. Que você falou, a pessoa tem TDAH demitida. Se ela não cumprir a rotina dela, talvez ela seja. É isso aí. Estão oferecendo academia pro guru aqui de Pilates. Boa, ofereçam. Eu preciso trabalhar isso, né? Eu cheguei a fazer um tempo, eu não lembro. Foi bom, é muito bom. Não, mas a gente quer uma academia aqui no Itaim, em São Paulo. E no Itaim, uma academia de Pilates em São Paulo, no Itaim. Aqui, ó, Itaim. Smart Fit aqui não. Não posso falar. Não tem problema, pode falar. Se quiser Smart Fit, a gente vai lá, tá ótimo. Só botar o dedinho. É que tem gente que fala assim, eu tenho uma academia maravilhosa no interior de Goiás. Aí a gente não consegue ir, infelizmente. Até adoraria, né? Se tivesse teletransporte. Vai desdobramento espiritual, né? Não, isso a gente faz. No desdobramento a gente treina lá o Pilates tá um espetáculo, só lá, né? Mas maravilhoso, né? Foi incrível esse episódio aqui, conhecemos muitas coisas. Agora chegou a hora, meu querido Rafael, de você falar dos seus livros, se você quiser passar o seu Instagram, alguma coisa pro pessoal, que tem muita gente assistindo, 3.000 pessoas diretaço, e depois vai ter muito mais. Deixe um joinha, legal, que é muito importante. Você mostrou o Geração TDAH para quem tiver dúvida, para você ter uma imersão aqui, é muito legal. Transtornos Mentais e Remédios Espirituais, volume 1 e 2, incrível. Belíssimos livros. Olha que a gente recebe livro aqui. A gente recebeu mais de 800 livros, né?
Que ele chama, mais até. A gente faz campanha de doação daí. De tanto livro. E esses livros aqui chamaram a atenção porque são livros contemporâneos, né? É interessante porque são atuais. Então você vai conseguir... Alguém da sua família está sofrendo disso aqui. É fato. Então, o Rafael Papa é um grande estudioso, publicou belíssimas obras aqui para ajudar você. Você consegue, tanto nesse QR Code ou no link da descrição do vídeo lá, que vai ser maravilhoso. Não é isso? Se você quiser deixar o seu Instagram, para quem quiser mandar dúvidas. O Instagram Rafael Papa, né? Quem quiser qualquer tipo de auxílio do âmbito psicológico, tá lá também. Né? Quem quiser algum tipo de auxílio na compra dos livros, está lá também. A gente colocou os links, né? Combinei até com o pessoal, né? De colocar os links lá direitinho para todo mundo acessar. Né? São obras que os direitos autorais dessas obras são destinados para instituições de caridade, nada que a gente recebe de âmbito espiritual fica para a gente, né? Então, é um trabalho que a gente tem com o Espírito Hamed, ele me pediu para que eu não recebesse. Né? Uma coisa é esse aqui, né? Que é um profissional, a verba dele eu consigo investir em divulgação e outras coisas, né? Mas esses dois são doações, né? Que a gente faz para instituições de caridade. Então, deixar o meu contato, né, Rafael Papa, né, dizer para vocês que estou muito grato por estar aqui, né, e só fazer a última correlação. Ansiedade, tem que trabalhar, medo. Temos alguém aqui especialista em medo. Perfeito. É verdade. Que o medo dispara a ansiedade. Bipolaridade, alimentação, dormir bem, academia e transtorno, depressão? Lítio, né, ou quetiapina, que são as medicações importantes para equilibrar a pessoa com bipolaridade. E é possível, gente. Já conheço muitas pessoas que têm bipolaridade há 20 anos e nunca mais tiveram um processo de euforia, sabe? E tratam direitinho. O negócio é a gente não ultrapassar as nossas barreiras, tudo mais. TDAH, a gente já falou, bipolaridade. Claro que tem as questões emocionais dos nossos conflitos íntimos, né? Ansiedade, depressão, culpa. E muitas das vezes são culpas de outras esferas, de outras vidas, que se acumulam com as culpas daqui, que a gente continua errando, né? Os fracassos que a gente colecionou. Eu também, como vocês... Que são maravilhosos. Já fracassei. Olha, eu vou te falar a melhor coisa na vida é você colecionar fracassos. Aprende pra caramba. É a melhor coisa que você pode ter. Você fracassou, você fala, graças a Deus eu fracassei agora. Porque no futuro você não fracassa mais. O fundo do poço é um lugar muito acolhedor. Muito próximo a mim. Mas ressignificar esses fracassos, né? Gente, tomar medicação, pelo amor de Deus. Poxa, as pessoas falam, não vou tomar medicação. Pô, acho que já está acabando. Tem que acabar com esse preconceito. Né? Eu não sei se existe uma indústria farmacêutica, se existe conspiração. Eu sei que quando as pessoas tomam uma medicação que tem serotonina, você ajuda na depressão, você ajuda na ansiedade, você segura. Porque assim, tem pessoas que dizem, vai fazer academia, vale mais do que o comprimido. Mas o cara está em depressão em casa, em cima da cama. Como é que ele vai fazer academia? É uma recomendação vazia, né? Tem que ter um acolhimento, tem que ter um olho no olho, tem que olhar, meu amigo, toma aqui o remédio, vamos conversar, fazer assistência terapêutica. E outra coisa, as pessoas, muitas delas me procuram querendo cura. Só que eu não sou mágico. Eu não sou mágico, então tem que passar pela desobsessão, tem que passar pela terapia, tem que passar pela medicação, tem que passar pela transformação do estilo de vida da pessoa, né? Você, vi fotos suas um pouco mais... Obeso, pode colocar a palavra, estava quase 118 quilos. Estava obeso. Mas hoje, com certeza, você se sente melhor com você, com a autoestima. Agora eu tô igual o guru fala, agora eu estou um galã.
O Guru foi num podcast. Ficou falando que o Ale virou galã. Mas pra quem viveu... Eu assisti o podcast. O Guru ficou falando que eu virei galã. Pra quem viveu a Mystic Fair, eu sou muito mais o Ale galã do que o Ale escondido. Que você se fugir. Agora você é galã, você se mostra. Você tira fotos, você é feliz. Tem até um braço biônico. Eu prefiro o Alexandre do braço biônico do que o Ale com medo, que era o que tava lá. Agora você virou o Ale sem medo, né? O Ale com medo era lamentável. Agora o Ale sem medo, galã, continua. Muito obrigado. Muito bom, maravilhoso. E para fechar, o mais importante, acho que vocês dois fazem muito aqui, o Edu lá, o pessoal que... Faça o que você ama, né, cara? Às vezes o mundo vai dizer para você, seus pais vão dizer para você, eu tenho um escritório de direito, eu vou fazer direito. Né? O pai vai dizer para um filho, mas se a gente não fizer o que a gente ama, a gente vira refém do mundo, a gente vira refém das circunstâncias, a gente perde o nosso propósito. Achei muito bonito da outra vez que eu vim aqui, né? Vi ele com uma carta assim, né? De mudança de propósito de vida, alargamento de propósito de vida, né? Vamos assim dizendo. E você se torna alguém mais feliz porque você tem um contrato de alma com aquilo. Né? Então, quando você faz o que você ama, as coisas se transformam muito mais fáceis e o mundo vai dizer para você fazer o que dá dinheiro e nem sempre o que dá dinheiro vai te trazer felicidade. Felicidade é paz de espírito, é bom relacionamento com o travesseiro. Entende? Então, há algo melhor que um bom relacionamento com o travesseiro, né? Algo melhor do que você dormir bem, você estar em paz consigo mesmo. Eu estou em busca dessa paz, eu confesso a vocês. Né? E também acredito que as pessoas em casa também estejam. A gente está sempre em busca. A gente está em busca dessa construção, dessa paz, que é a paz de consciência, a paz da gente com a gente. Porque o que acontece? Vocês estão aqui, mas comigo também, figura pública, está lá no Instagram fazendo palestra, mas muitas vezes a gente se contradiz nas coisas que a gente faz e se sente culpado. Mas na verdade, a gente está o quê? Se contradizendo menos a cada vez. A gente tem que pensar assim, né? Porque a gente ainda não é Jesus, a gente não vai seguir o evangelho plenamente, a gente não vai seguir as instruções espirituais da melhor forma como a gente deveria. Mas a gente vai dar o melhor para que a gente possa fazer. E se a gente errar, auto-perdão, né? Auto-perdão para que a gente se perdoe, né? Para que a gente se trate bem, tenha autocompaixão consigo mesmo. E esse é o grande recado, né? O espírito Hamed costuma dizer que a saúde mental é a paz da alma. Né? Quando a gente está em paz com a gente, as coisas começam a funcionar. E a culpa é o grande gatilho, o grande disparador de muitos transtornos que nós temos visto. Então, às vezes eu já pego depressão, quais são as culpas? Vamos elencar aqui. Mas é um trabalho que a gente tem que fazer com muito carinho, né? As pessoas estão precisando. E se Deus quiser, né, a gente vai ter movimentos como o de vocês e muitos outros aí por aí afora, né, que vivem isso aqui, vivem esse propósito, né, e a gente quer muito que essas pessoas nos procurem e procure vocês, né, para que a gente consiga ser uma grande família. E a pedra angular disso tem que ser a fraternidade, né, e não as convenções humanas, né, porque estamos de saco cheio de leis, de reuniões, porque a gente quer ser feliz, né, a gente quer fazer as coisas da melhor forma e, se Deus quiser, a gente vai conseguir isso, meus amigos. Goiânia é perto. Agora. Pertíssimo. Tudo, né? Depois que inventaram o avião, né? Ele deu a voltinha lá na Torre Eiffel, aí tudo ficou maravilhoso. Santos Dumont reencarnou como filho de Clóvis Tavares, né? Clóvis Tavares é de Campos e era muito amigo do Chico Xavier. Então o Santos Dumont reencarnou como filho de Clóvis Tavares. Tavares. Grande amigo de Chico Xavier. E o que ele está fazendo hoje, o Santos Dumont?
Já desencarnou, o menino desencarnou, mas rapidamente ele voltou. Porque Santos Dumont teve uma frustração, né? Usaram os aviões que ele fez para guerra. Quando ele descobriu isso, ele tirou a própria vida. Aí ele reencarnou numa situação um pouco mais difícil, né? Paraplégico, e logo depois desencarnou. Isso é confidências de... Tem no livro Emmanuel, lindo livro, Emmanuel, por Clóvis Tavares, e Chico Xavier avaliza essa... De fato, papel legitimando essa reencarnação. Aquela reencarnação. Boa. Perfeito, então. Mais um, né? No finalzinho ali a gente ganhou no rebote mais uma informação exclusiva. Mas depois... Vai ter o momento EPA. Eu ainda vou colocar esse som aí. Se não tivesse direitos autorais, eu colocava. Muito bom. Então é isso. Felicidade sempre. E tudo isso acontece, meu querido Alexandre Sherminator. Por quê? Porque o amor nos conecta.